Brasil, a nova Argentina em 2023, sim ou não? Com a vantagem do candidato petista no primeiro turno, muitas pessoas vieram pedir: Vinícius, mas o que você acha sobre os investimentos? Será que pode acontecer um cenário como o que aconteceu na Argentina? Será que não? Muitas pessoas nervosas. Eu não estou entrando no mérito aqui, eu vou fazer uma análise econômica completa da situação do Brasil, do que aconteceu na Argentina, certo? Mas eu não estou entrando no mérito de opinião. Então, você que está com os nervos à flor da pele nessa discussão toda que a gente está vivendo no mês de outubro, pega a sua panela, pega a sua colher, coloca no chão, não fica batendo panela nos comentários. Tudo que eu vou te falar aqui se trata de dado. Nada é discutível. Claro que a gente pode discutir, pode debater, mas os dados eles são irrefutáveis, é isso que eu quero dizer. E por isso eu vou fazer uma análise da situação econômica e vou emitir no final aí sim o meu parecer diante essa análise. Isso aqui é uma opinião fundamentada, mas é uma opinião em que você pode discordar, se no curto prazo isso pode acontecer e no longo prazo se pode acontecer ou não. Combinado? Vou tentar fazer isso da forma mais imparcial possível, mas não vou deixar de apontar o dedo e colocar o dedo na ferida nos casos que eu considerar conveniente, tá? Então, direto, de cara, já dizendo a minha visão sobre isso. O Brasil pode virar uma nova Argentina? Pode. A grande verdade é que sim, no longo prazo. No curto prazo, na minha visão, é muito, muito, muito difícil. Não vou dizer que é impossível, porque basicamente não governo o destino, mas eu considero muito improvável, muito difícil. Eu vou explicar nesse vídeo aqui por quê e o que levaria o Brasil a chegar numa situação em que a Argentina está chegando. Então, o que acontece? Vamos entender primeiro o caso da Argentina. A Argentina, historicamente, ela adotou um governo peronista, inspirado em Perón. E desde 1985 ela decretou calote, ela deu calote na dívida 5 vezes. Então é um país que tem uma cultura já entregue a esse tipo de condução econômica, tá? Primeira coisa que você tem que ver é isso. É por isso que eu sou muito preocupado com a parte cultural do país, porque a cultura e os valores levam uma nação para uma determinada direção. E na Argentina isso acontece, há décadas, tá? Em 2019 veio o estopim. O que aconteceu em 2019? Em 2019 a Argentina tinha cerca de 3 bilhões de dólares, 3 em reservas internacionais, e ela pegou um empréstimo com o FMI, o Fundo Monetário Internacional, de 44 bilhões de dólares. Ali era claro que isso ia dar problema. Por quê? Imagina que você tem 13 mil reais e aí você pega um empréstimo de 44 mil reais, você tem que pagar esse empréstimo. Como é que você vai pagar esse empréstimo? Se você só tem 3. Se você só tem 3... por algum motivo, esse dado mostra que você não teve capacidade de ter mais. Como é que você vai conseguir 44 mais os juros para pagar o FMI? Complicado, né? Então, ali naquela situação, você viu um descasamento gigantesco entre o volume de recurso que o país tinha em reserva e o volume de recurso que o país pegou emprestado. Então, claramente você via que ia dar problema. E por que a Argentina chegou na situação do endividamento muito alto? O grande, famoso, já citado populismo e inchaço da máquina pública, junto com uma cultura de corrupção muito forte. Deixa eu mostrar aqui para você um dado super rápido, olha só. Isso aqui é do Instituto Mises, tá? De acordo com o Ministério do Trabalho da Argentina, em apenas 2 províncias do país, o funcionalismo público representa menos de 30% da população total empregada. 30% é muita gente. Para você ter uma noção, aqui no Brasil, fica na casa dos 12%. Na OCDE, fica na casa dos 20%, bem mais baixo. Aqui é 30%, certo? E, além disso, a gente vinha o quê? Desses 4 milhões de funcionários públicos, pelo menos 300 mil foram indicados por critérios políticos pelo governo Kirchner, aí entra no critério do governo, e simplesmente nem sequer aparecem para trabalhar. Então aqui a gente vê um traço da cultura do país, de uma cultura entregue à corrupção, porque a corrupção não é só o dinheiro que está escondido, que as pessoas desviam, sei lá. Se refere a comportamento das pessoas. Ali você vê, quase 10% dos funcionários públicos não indo trabalhar. Então, é uma população entregue à corrupção. Então, você vê inchaço da máquina pública, funcionalismo público muito inchado, 30% da população total empregada, e essa alta corrupção disseminada. O que a gente vê acontecendo aqui no Brasil? Vamos dar uma olhada em como que está o dado econômico, a dívida do país. Estou entrando aqui, tá? Só para mostrar para você a origem e a fonte. Entrei no site do Tesouro Nacional e aqui a gente consegue ver o estoque da dívida externa. Pegando o estoque da dívida externa, entrando aqui, a gente consegue ver esse Excel que eu vou mostrar para você na tela agora. Nesse Excel a gente consegue ver o seguinte, dívida líquida externa
Em setembro, você consegue ver aqui, ó, menos de 47, mas digamos que 47 bilhões de dólares. Caraca, Vinícius, 47 bilhões é coisa pra caramba, mas o nosso volume de reservas é muito superior. Então, hoje a gente está na faixa de mais de 300 bilhões de dólares em reservas internacionais. Se a gente contrastar e comparar, a gente tem mais de 6 vezes mais reserva internacional do que dívida externa. E o grande problema econômico de um país é você ter uma dívida externa alta e uma reserva baixa. Quando você tem uma reserva alta e uma dívida baixa, você tem uma situação de curto prazo muito mais favorável. Porque aí você não está esgoelado. Como assim você não está esgoelado? Imagina que o câmbio muda muito, que o dólar se fortalece, o dólar sobe pra caramba. O que acontece com a dívida externa quando a sua reserva é muito baixa? A sua reserva, que é pequenininha, vai crescer por conta da oscilação do dólar, mas a sua dívida cresce muito mais porque o volume é muito maior. Quando você tem muito mais reserva do que dívida, você tem esse grosso do seu dinheiro valorizando muito mais, que você pode usar, se você quiser, para combater algum problema que acontecer na economia justamente por conta dessa alta do dólar. Então você tem mais domínio e a situação de curto prazo do Brasil é favorável por conta disso. A gente tem uma reserva internacional muito superior à dívida externa que a gente tem. E algumas pessoas podem pensar assim, poxa, mas e se quem entrar agora na presidência decretar um estado de emergência? A gente tem algo que aconteceu que foi muito bom na minha avaliação, tá? No primeiro turno, que foi isso daqui, ó. Deixa eu mostrar para você, ó. Direita dispara, esquerda mingua e centro fica estável na Câmara. Ao todo, as siglas à direita do centro arrebataram 74% do total das cadeiras do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados. Em tese, a direita pensa muito mais nas contas, em fechar as contas e não deixa esse cenário mais apocalíptico vir a acontecer. Porque o cenário apocalíptico seria algo proveniente de irresponsabilidade fiscal, de bonança no curto prazo, de furada do teto de gastos, porque tudo isso passa pelo Congresso, tudo isso passa pelo Senado. Se for feito de forma irresponsável, por isso que eu digo, no longo prazo até os Estados Unidos podem virar uma Argentina. Qualquer país pode, é só fazer borrada por um tempo, uma quantidade de tempo suficiente. Mas no curto prazo, como você tem essa configuração na Câmara dos Deputados e no Senado, o bloco conservador fica com 66 das 81 cadeiras do Senado, certo? Então, você tem um endireitamento, certo? Que em tese é mais responsável financeiramente, economicamente, um endireitamento do legislativo. De forma que, se o executivo quiser tomar muitas ações impositivas, o legislativo pode barrar. Poxa, se tem um projeto lá e a presidência, por exemplo, o presidente da República vai lá e veta, ele não tem nem poder de vetar. A Câmara e o Senado podem derrubar o veto dele e fazer assim mesmo que o governante, que seria o presidente, não queira. Então, assim, quem tem força mesmo no sistema político que a gente tem é o Parlamento, é o Congresso Nacional, é a Câmara dos Deputados e é o Senado Federal. E a Câmara e o Senado, na minha visão, são justamente o escudo para que isso não aconteça no curto prazo. Justamente o escudo para que isso não aconteça no curto prazo. Ah, Vinícius, uma outra forma que poderia acontecer, estou pegando um cenário assim mais catastrófico, seria uma escalada das Forças Armadas. Poxa, onde há o risco de isso acontecer, onde as pessoas enxergam esse risco disso acontecer, as Forças Armadas não são favoráveis a essa posição, né? Eu estive lá há pouco tempo atrás e eu era oficial do Exército até 2019 e eu via na pele, só se mudou muito nos últimos 3 anos, acredito que não, porque eu mantenho contatos por lá. Então, eu não vejo, por conta dessa configuração que a gente tem hoje, principalmente porque a Câmara e os Senados estão à direita e podem derrubar tudo que um presidente, ou quase tudo que um presidente quiser fazer, eu não vejo essa possibilidade no curto prazo, tá? Possível 0,001% de chance, mas não vejo nenhum tipo de probabilidade alta disso acontecer. Um cuidado que a gente tem que ter para o longo prazo é que, sim, gente, isso aqui eu não posso esconder de ninguém, isso aqui, poxa, até minha filha de 8 meses sabe. A cartilha
defendida pelo PT é a cartilha que levou esses países a longo prazo para a derrocada. É esse aumento do gasto público, certo? É o aumento do funcionalismo da máquina pública, é o assistencialismo, essa mancha cultural, toda essa corrupção que é incontestável, pelo amor de Deus, tá? Não estou entrando no critério, é só dado, gente, é só olhar os números do que nunca foi, do que é irrefutável, do que foi para a mídia em vários períodos de tempo. Mas principalmente a cartilha do gasto público é muito perigosa. Eu vejo que... E esse aqui não é um vídeo com viés político, tá? É um vídeo com viés econômico, eu peço que você entenda isso. Teve um trecho de um vídeo que eu vi do candidato petista que ele diz assim: como é que você faz uma empresa? Se a empresa está passando dificuldade, o que você vai lá? Você vai lá e faz uma dívida e faz um investimento para tentar virar o jogo. É óbvio que não, nenhuma empresa faz isso. A primeira coisa que uma empresa faz quando está passando dificuldade é diminuir custo ao máximo. Depois, ela vai ver o que ela pode mudar na estratégia. Depois, em ultimíssimo caso, ela faz aquilo que pode levar ela a falir, que é justamente contrair mais dívida. Porque se ela está numa situação complicada, ela não pode contrair mais dívida. O problema já é a dívida. Como é que eu vou resolver um problema com o outro? Não faz sentido. A conta não fecha. Nenhum empresário minimamente decente e que sobrevive por um período de anos minimamente ridículo toma essa atitude. Primeiro você corta custo, depois você ajeita a estratégia, depois você vai pensar em contrair uma dívida. Então essa ideia de resolver a crise com mais dívida é uma ideia muito perigosa que sim pode dar certo recuperar o país, mas tem um risco muito grande de quebrar o país. É a mesma coisa de uma empresa. Imagina você tem uma empresa endividada, uma empresa que não está fechando a conta, está entrando menos dinheiro do que está saindo, e aí o que você vai fazer? Você vai pegar uma dívida para pagar um juro maior e aí você vai acabar saindo mais dinheiro do que entrando se não der certo. Então você quebra muito mais rápido, né? Então esse tipo de condição econômica é muito perigosa no longo prazo. Mas o Brasil tem assim uma tranquilidade, uma folga financeira muito grande e pelos próximos 4 anos a gente tem um Congresso Nacional em tese muito mais alinhado com a responsabilidade fiscal, responsabilidade econômica do que a gente já teve em vários outros períodos. Então, para os próximos 4 anos, eu fico muito tranquilo, honestamente. Não acredito que isso possa acontecer no curto prazo, mas é óbvio que sempre existe uma possibilidade mínima que seja, sempre, em qualquer período, e é justamente por isso que o investidor sempre em alta, ele não tem só a Magar Brasil. O que é a Magar Brasil? É a carteira de investimentos que faz você conseguir lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa no Brasil. A gente tem também a Magar Internacional, para você lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa, também no exterior, enviando uma parte do seu recurso para fora do país, sem estar na jurisdição brasileira, sem estar investindo em ações brasileiras, inclusive. Tem como você fazer isso, e aí quanto maior for o seu nível de receio em relação à nossa jurisdição, ao Brasil mesmo, você pode enviar mais recursos para fora, porque você vai conseguir ter resultado lá fora também, inclusive em dólar ou em outras moedas que você pode perpetuar isso, mesmo que um dia, quem sabe, venha uma outra moeda e substitua o dólar, você pode fazer essa transição com muita tranquilidade. Então, resumo rápido desse vídeo aqui: no longo prazo qualquer país pode, e sim, se o Brasil fizer coisa errada por muito tempo, economicamente falando, pode. Não estou entrando no critério social, estou falando estritamente de economia aqui. Mas no curto prazo não vejo esse risco, principalmente por conta da separação dos poderes e da autoridade que o Congresso tem, que é mais forte, inclusive, que a autoridade que o próprio Executivo tem. E se porventura você quiser aprender como lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa, está acontecendo agora um evento incrível que eu puxei, não aconteceria agora, certo? Não aconteceria agora. Eu puxei esse evento por quê? Deixa eu só explicar para você. Dia 3 de outubro a gente viu um negócio fantástico. Ações subindo 5,5%, dólar caindo 4%, por conta de uma coisa que aconteceu no dia 2, certo? Uma vantagem, ou melhor, um aumento no número de votos gigantesco frente ao que as pesquisas estavam apontando. Sem dúvidas, era a opinião, a visão do mercado que é o melhor economicamente falando para o Brasil. Então a gente viu as ações voando e o dólar caindo. Agora, depois do dia 30 de outubro, a gente vai ver algo similar ou contrário. A gente vai ver uma nova alta gigantesca e uma nova desvalorização. Onde que vai ser? Vai ser nas ações ou vai ser no dólar alta? A queda vai ser nas ações ou vai ser no dólar? Eu decidi puxar esse evento para cá porque com essa estrutura, com esse passo a passo, com esse framework que eu vou apresentar para você nesse evento que está acontecendo agora, a Semana de Investidor Sempre em Alta, você vai conseguir lucrar independente de quem vencer essa disputa no dia 30 de outubro. Então, assim, é um mar de oportunidade. É um mar de oportunidade para quem tiver exposto antes do segundo turno. Por isso que eu puxei agora para outubro, que aconteceria só em dezembro ou janeiro do ano que vem, por conta dessa oportunidade de você ganhar dinheiro
independente do que acontecer. Se você quer aprender o passo a passo para lucrar nas altas e nas quedas da bolsa desde já, antes de 2023 chegar, clica no link que está na descrição desse vídeo. Toca aí, faça uma inscrição gratuitamente para o nosso evento. A gente já está mandando materiais complementares, materiais extras, para você realmente conseguir ter esse tipo de resultado em 2022. É online, gratuito, sem enrolação, tá bom? Acho que eu te vejo lá. Se você não quer ganhar dinheiro, não vai. Agora, se você quer, a gente se vê lá mais tarde. Um grande abraço e até mais. E nunca é demais lembrar, se você gostou desse vídeo, clique em curtir, compartilha com outras pessoas, se inscreve no canal, ativa o sininho e é isso. Um abraço.